Todo mundo fala sobre a estabilidade da CLT. Falam das férias, do 13º, do FGTS, dos direitos trabalhistas, mas existe um lado que quase ninguém conta. Um lado que eu conheci vivendo dentro das empresas durante anos. E hoje eu quero contar aquilo que eu vi. Não é um vídeo para atacar a CLT, também não é um vídeo para dizer que toda empresa é igual. É simplesmente o relato de alguém que passou anos trabalhando registrado e que conheceu de perto a parte mais sombria do ambiente corporativo. E sinceramente, a pior parte da CLT não é o salário, não é acordar cedo, não é pegar ônibus. A pior parte são as pessoas. Meu primeiro emprego registrado foi em um supermercado, mas antes disso eu já tinha feito de tudo um pouco. Trabalhei em restaurante, fui lavador de carros, ajudei pedreiro, sempre gostei de trabalhar. Então quando finalmente entrei para a CLT, achei que estava iniciando uma nova fase da minha vida, e realmente estava. Só que não da forma que eu imaginava. Foram 2 anos e meio naquele mercado. Tempo suficiente para entender como aquele ambiente funcionava. A primeira coisa que me chamou a atenção foi uma realidade que muita gente conhece. Quem mais trabalhava era justamente os que menos ganhavam. Os funcionários que carregavam peso, que faziam um serviço pesado, que resolviam problemas, esses continuavam exatamente onde estavam. Enquanto isso eu via outras pessoas crescendo, e nem sempre porque eram mais competentes. Muitas vezes quem subia era quem sabia agradar as pessoas certas, os famosos puxa-sacos. Mas existia uma categoria ainda pior. O puxa-saco que nem promoção conseguia. Ganhava mal, trabalhava mal, não evoluía, mas passava o dia todo tentando prejudicar os próprios colegas. Qualquer conversa virava fofoca, qualquer erro virava denúncia. Era como se a pessoa tivesse prazer em criar problemas para os outros. E aquilo me fez perceber uma coisa: nem sempre o maior desafio do trabalho é o trabalho. Às vezes são as pessoas ao seu lado. Tô feliz, mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. Outra coisa que comecei a perceber era a promessa constante de crescimento. Continue se esforçando, logo aparece uma oportunidade, seu momento vai chegar. Mas olhando para cima comecei a perceber outra realidade. Mesmo quem ocupava cargos superiores, continuava recebendo salários relativamente baixos. Você trabalhava anos imaginando que um dia chegaria a um cargo muito melhor, até descobrir que muitas das vezes aquele cargo também não mudava tanto a vida da pessoa. Foi ali que comecei a entender que crescer dentro de uma empresa nem sempre significa crescer financeiramente. Depois que saí do supermercado, surgiu uma oportunidade completamente diferente. Entrei em uma multinacional. Comecei como auxiliar industrial, caí direto no turno da madrugada, e quem já trabalhou nesse horário sabe, o primeiro ano é extremamente difícil. Seu corpo demora para se adaptar, sua rotina muda completamente. Durante esse período, eu sofri 2 acidentes de moto também, mas mesmo assim continuei firme. No final do ano eu consegui ser efetivado. Quando terminou a safra, eu fui transferido para a caldeiraria, uma função totalmente diferente. Foi ali que conheci as profissões de caldeireiro e soldador, e sinceramente, foi a área da solda que mais me despertou o meu interesse. Dentro da empresa, consegui crescer. Passei de auxiliar para operador 1, depois para operador 2, e na parada de safra, de ajudante de caldeireiro, eu virei soldador. Ao todo foram 3 anos e meio até a empresa ser vendida, e hoje estou tentando seguir um novo caminho profissional. Estou na luta para sair da empresa. E apesar de tudo, essa foi uma empresa da qual eu gostei muito. Boas oportunidades, bom salário, excelente alimentação, segurança, benefícios. A antiga empresa. Hoje a que comprou, infelizmente, não é bem assim a situação. Mas voltando ao assunto, se eu tivesse que dar uma nota para a antiga empresa, provavelmente seria um 9 de 10. O problema nunca foi a empresa em si. O problema era algumas pessoas, porque infelizmente basta uma minoria para tornar um ambiente extremamente pesado. Foi nessa empresa que conheci algum dos piores comportamentos que já presenciei. Conheci pessoas que faziam questão de se orgulhar de destruir famílias, homens que se gabavam de manter relacionamentos com mulheres casadas, mostravam conversas, fotos, contavam detalhes, como se aquilo fosse motivo de admiração. Todos os dias antes da troca de turno, havia uma imagem de uma santa em uma das salas. Muitos funcionários chegavam, faziam a oração, cumprimentavam a imagem, demonstravam religiosidade. Minutos depois, começava a troca de turno e aquelas mesmas pessoas passavam vários minutos falando mal dos colegas, espalhando boatos, criticando funcionários, inventando histórias, e aquilo chamava muito minha atenção, porque eu percebi que aparência e discurso nem sempre refletem o caráter de alguém. Também presenciei situações absurdas, vi pessoas jurarem por Deus que não haviam feito determinada coisa, mesmo existindo gravações mostrando exatamente o contrário, e nem era algo grave, era um problema simples, sem grandes consequências.
e mesmo assim preferiam mentir. Quando alguém mente por algo pequeno, você naturalmente começa a imaginar do que essa pessoa seria capaz em situações realmente importantes. Outra característica daquele ambiente era a velocidade com que qualquer informação se espalhava. Você podia comentar algo completamente comum, no dia seguinte, a usina inteira já estava sabendo sobre aquilo, só que de forma completamente distorcida. Era praticamente impossível confiar plenamente em alguém. Você aprendia a medir cada palavra, porque qualquer comentário poderia voltar contra você. Agora eu vou entrar em um assunto delicado, e quero deixar uma coisa muito clara. Eu não estou dizendo que isso acontece em todas as empresas, e também não estou dizendo que todas as promoções aconteciam dessa forma. Estou relatando aquilo que eu presenciei e ouvi ao longo dos anos dentro daquela empresa. Uma situação que chamou muito a minha atenção era a velocidade com que algumas mulheres consideradas muito bonitas eram promovidas. Enquanto isso, outras permaneciam durante anos exatamente na mesma função. As que não eram consideradas de boa aparência. No começo pensei que fosse apenas coincidência, ou talvez mérito, mas conforme fui conhecendo pessoas de outros setores, comecei a ouvir histórias que se repetiam, conversas sobre líderes, supervisores, gestores, relacionamentos dentro da empresa. No início achei que fosse apenas fofocas, mas depois comecei a presenciar situações que me fizeram questionar muita coisa. Alguns homens ocupando cargos elevados falavam entre si sobre determinadas funcionárias, como se estivessem disputando um troféu. Se gabavam de que havia ficado com determinada pessoa, mostravam conversas, redes sociais, comentários. E quando fui promovido para Operador 2, comecei a trabalhar em uma sala de monitoramento. Era uma central onde permaneciam líderes, supervisores e profissionais de diversos setores. E foi justamente ali que ouvi conversas que jamais imaginei escutar dentro de um ambiente de trabalho. Relatos de relacionamento extraconjugais, casos envolvendo funcionários casados, boatos sobre promoções, disputa de ego, comentários desrespeitosos sobre colegas. Parecia que aquele ambiente funcionava como um centro permanente de fofocas. Em algumas situações eu observava funcionários extremamente competentes sendo ignorados para promoções, depois via pessoas recém-chegadas ocupando funções para as quais claramente ainda não estavam preparadas. E muitas vezes o próprio funcionário antigo precisava ensinar ou executar parte do trabalho. Naturalmente surgiam comentários tentando explicar essas decisões. Eu não tenho como confirmar cada história que ouvi, seria irresponsável afirmar isso. Mas a repetição desses relatos e as situações que presenciei fizeram surgir muitos questionamentos. Existem situações que eu sequer vou mencionar aqui. Algumas pessoas confiaram em mim e me pediram sigilo, e eu pretendo respeitar essa confiança. Mas uma decisão pessoal eu tomei. Depois de tudo que eu vivi naquele ambiente, eu prometi para mim mesmo que jamais me envolveria amorosamente com alguém daquela empresa. E conversando com amigos que trabalham em outras empresas do mesmo setor, muitos relatam ambientes muito parecidos, talvez não exatamente iguais, mas semelhantes. Outra prática que eu nunca gostei era incentivar rivalidade entre turnos. Alguns responsáveis pelos setores colocavam uma equipe contra a outra para aumentar a produção. Na teoria parecia uma estratégia de motivação. Na prática, criava discussões, ego, competição desnecessária, e o foco deixava de ser um bom trabalho e passava a ser provar que um turno era melhor que o outro. Apesar de tudo isso, eu não posso dizer que odiei trabalhar naquela empresa. Muito pelo contrário. Foi uma empresa que me deu oportunidades, aprendi muito, cresci profissionalmente, conheci pessoas excelentes, mas também conheci o pior lado do ser humano. E foi justamente isso que me fez entender que a pior parte da CLT não está na carteira assinada, está no ambiente, nas pessoas, na política interna, nas fofocas, na inveja, na falsidade, porque isso destrói qualquer lugar. Independente do salário ou da empresa, essa foi apenas uma parte da minha experiência. Ainda existem muitas histórias que ficam de fora. Se vocês quiserem, posso trazer uma parte 2 contando outras situações que vivi ao longo desses anos. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo qual foi a sua pior experiência que você já viveu trabalhando de carteira assinada. Vou ler todos os comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço.